Viu? Obrigada. Você lembra que... Quero trilha, agora eu quero trilha. Você lembra que ontem nós mostramos aquele caso revoltante da Damaris Vitória Kramer da Rosa? Aquela jovem de 26 anos que morreu de câncer no colo do útero, depois de ficar... No colo do útero. Depois de ficar 6 anos presa injustamente pelo assassinato do homem que a estuprou. Era a única ligação entre ela e o crime, é que o vagabundo, que depois foi morto, né, a estuprou. O repórter João Gabriel Pezzini conversou hoje com o pai da Damaris. Acompanhe aí. Damaris Vitória Kramer foi presa preventivamente em novembro de 2019 com 20 anos de idade, suspeita de participar do assassinato de Daniel Gomes Soveral. Ela foi inocentada e solta em agosto de 2025, aos 26 anos. Cerca de 2 meses depois, a jovem morreu por complicações de um câncer no colo do útero. Damaris viveu a infância na cidade de Passo Fundo, no norte do estado. Menina muito ligada à família, sonhava em conhecer o mundo. Ela tinha sonhos de viajar e conhecer outros países e de estudar também, como de fato ela morou na Suíça, né? Estudou lá. A prisão preventiva foi um baque para Ademar, mas ele e a família nunca duvidaram da inocência da filha. Nós batalhamos com advogados, e ela sempre dizendo que era inocente. Nós acreditávamos realmente que ela fosse inocente. Mas houve um erro muito grave aí no Estado, da Justiça. Nos 6 anos que ficou presa, Damaris passou por 4 presídios, nas cidades de Sobradinho, Santa Maria, Lajeado e Rio Pardo. Isso dificultava as visitas da família. Durante o período presa, a mulher se queixava de dores na região do ventre. Conforme o tempo foi passando, a dor só aumentava até ficar insuportável. Ela já se queixava de dores, né? De dores e, segundo os colegas de cela dela, ela se rastejava com dores. A medicação que dava, a princípio, o tramadol, depois paracetamol e ibuprofeno. E, posteriormente, nenhuma medicação, porque achava, então, a médica da época, do sistema prisional, que ela estava viciada em remédios. Foi muito doloroso. Quando visitávamos ela, muito doloroso. Quando Damaris apresentou sintomas mais fortes, foi pedido ao Ministério Público para a prisão ser convertida a domiciliar para investigar os sintomas da doença. Mas o órgão negou o pedido, alegando que o receituário não comprovava que ela estava de fato doente e que o tratamento no presídio era o suficiente. Quando finalmente foi levada a um hospital, o diagnóstico foi assustador. Câncer em estágio avançado no colo do útero, com metástase. A prisão foi convertida em domiciliar para realizar o tratamento. E eu fiquei com ela 1 semana morando no hospital ali, acampada com ela. Santa Cruz do Sul e Rio Pardo. Inclusive, iniciando as quimioterapia, radioterapia. Posteriormente, então, a mãe dela veio, ficou 1 mês ali, mais de 1 mês, e depois levou ela para Santa Catarina, para ficar próximo da residência dela, e fazer o tratamento ali em Criciúma e Araranguá. Após 6 anos presa preventivamente, sem qualquer tipo de julgamento, em agosto deste ano, Damaris foi inocentada por falta de provas. A família entrou com uma ação contra o Estado devido à negligência na condução do caso e no tratamento da condição médica da jovem. Essa ação que estamos entrando não vai trazer de volta a vida da minha filha. Ela tinha apenas 26 anos e um futuro pela frente. Mas, infelizmente, esse fato aconteceu. Agora, nós precisamos de justiça. Eu fico imaginando a dor do seu Ademar, a dor desse pai, né? E da mãe também, né? Que nem tem condições de gravar entrevista, porque acabou de enterrar, semana passada enterrou, velou e sepultou a filha inocente da acusação de ter planejado, de ter colaborado para um assassinato. Eu queria, a gente está tentando, né, Elian? Né? A gente vai tentar aí fazer um levantamento para saber, no Brasil, quem ficou 6 anos preso preventivamente. Será que a gente vai encontrar alguém além da Damaris? 6 anos presa injustamente de forma preventiva, ela não era condenada.
Ela não tinha sido julgada. Prisão preventiva. Quem no Brasil ficou 6 anos? Ricardo ficou 1 ano, né? O monstro, o publicitário monstro, que não só matou, como esquartejou a namorada, antes disso, matou a própria mãe no Dia das Mães, concretou o corpo dentro do armário e ficou 1 ano preso preventivamente. Aí depois foi condenado e mesmo condenado, né? A juíza o liberou, porque não tinha tornozeleira eletrônica nem vaga no regime semiaberto. E ele foi para o regime semiaberto antes do prazo legal. E ninguém fala isso. Antes do prazo legal. Eu faço um apelo ao Conselho Nacional de Justiça, ao CNJ. CNJ tem que olhar com mais atenção a decisões equivocadas aqui no Rio Grande do Sul. Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, um órgão, né, honesto, comprometido em fazer valer a lei. O CNJ tem que olhar com mais carinho para o que acontece no judiciário do Rio Grande do Sul. Isso é um absurdo. 6 anos prisão preventiva, injustamente, quando ela foi julgada, foi inocentada. Por quê? Porque achavam que ela, como ela tinha sido estuprada pelo vagabundo que morreu, esse daí, né, que tá na tela, né? Ah, não, foi ela. Menina estudou, bom, eu ia falar, estudou na Suíça, muito bem criada pelos pais, mas isso, né, isso não define nada de ninguém. Mas ela não tinha nenhum envolvimento com um crime no qual, né, a acusação recaía contra ela. Não tinha, tá aí, ó. O seu Ademar nunca mais vai poder abraçar a filha. A filha agora inocentada está morta. Morreu porque foi, né, ignorada, negligenciada pelo Estado. E o Estado apenas não negligenciou a questão da prisão injusta. Negligenciou o tratamento dessa moça, o tratamento dessa jovem. Olha aqui, ó. Quando ela já estava com metástase, aí ela foi para o regime domiciliar e na sequência foi julgada e inocentada, 74 dias depois morreu. Isso é uma vergonha, eu disse ontem e repito hoje, isso é uma vergonha para a Justiça Gaúcha, isso é uma vergonha para o Ministério Público Gaúcho, isso é uma vergonha para todos nós, porque se a Damares, se ela fosse uma assaltante de banco igual o cigano do PCC, como eu disse ontem, que saiu da cadeia com uma decisão humanitária, né, doutora? Como é o nome da doutora mesmo? Esqueci o nome dela. Doutora Slohan, doutora Slohan, respeito enormemente ela, né? Como magistrada, como pessoa, tenho respeito gigante por ela. Mas a doutora Slohan concedeu uma decisão humanitária, como ela mesma, né, definiu, para que o cigano do PCC, que foi o mentor intelectual do roubo ao avião pagador lá de Caxias do Sul, do aeroporto lá de Caxias do Sul, no ano passado, para que ele tivesse uma cirurgia, pudesse realizar uma cirurgia de emergência de, né, como é que chama lá? Esqueci de novo. Hérnia de disco. Cirurgia de emergência de hérnia de disco. O que ele fez? Passou pela cirurgia e, ó, sumiu. O Biron, Juliano Biron, aquele que matou o fotógrafo Gustavo lá de Canoas, da prefeitura de Canoas, né? Que o Gustavo, ele ficou flertando com uma jovem que ele acreditava, tá flertando comigo, não deve ter relação com ninguém, mas era amante do traficante Juliano Biron, dono, na época era dono de uma famosa rede de lancherias, de X, aqui na região metropolitana. O Biron também foi nessa, né? Recebeu uma decisão humanitária, ó, zarpou fora. Se a Damares fosse realmente uma traficante poderosa, uma líder do crime organizado, será que ela não teria sido beneficiada com uma prisão domiciliar? A médica do Estado alegou que a Damares estava viciada em analgésicos. Porque, né? O Ricardo Jardim alegou problemas psicológicos também, né? Já condenado, foi para o semiaberto.
Mas a Damaris ficou 6 anos presa preventivamente de forma injusta. Dinheiro, o seu Ademar sabe muito bem o que eu vou falar. Dinheiro do mundo, nenhum, vai pagar a dor que ele, a esposa, os outros familiares, os amigos e os colegas da Damaris estão vivendo agora. Dinheiro nenhum, mas tem que processar, viu? Tem que processar o Estado, né? Tem. Para quê? Pesando no bolso, e na verdade vai ser no bolso de todo mundo, mas pesando no bolso do Estado, outros casos idênticos ao da Damaris não aconteçam. Para nossa vergonha, né? E eu faço mais uma vez um pedido, Conselho Nacional de Justiça, olhe com carinho, com mais atenção, algumas decisões da Justiça Gaúcha. Olhe com carinho, para que outra jovem de 26 anos não apodreça literalmente na cadeia, porque foi isso que aconteceu com a Damaris. Inocentada, 74 dias depois, morreu vítima de câncer no colo do útero. É duro, né? Olha essa imagem que a família forneceu, né? Ela menina, você imagina o coração desse pai, o coração da mãe, né? Como a família deve estar arrasada por tudo isso que aconteceu. Então, assim, o Ministério Público vai ter que conviver com esse erro, né? O Judiciário também, né? Mas eu tenho certeza, se ela fosse faccionada, traficante, né, chefe do crime organizado, ela já não teria ficado 1 ano na prisão preventiva. 6 anos ela ficou. 6 anos. 6 anos ela ficou. E a gente vai fazer um levantamento aí para saber, no Rio Grande do Sul e no Brasil, quem ficou tanto tempo em prisão preventiva nesse país. E eu não me recordo de alguém que tenha ficado tanto tempo em prisão preventiva. Não me recordo. A Polícia Civil prendeu 2 homens por tráfico de drogas nas dependências